todo mundo xinga, essa pessoa não xinga. As pessoas começam a ver Deus em você. Irmãos, isso é o mistério de Deus. A Bíblia diz que se o diabo soubesse o que havia por detrás da cruz, eles não teriam crucificado o Filho de Deus. Deus fala o mistério que esteve oculto pelos profetas perante toda a geração, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Então tem essa revelação de você é o templo de Deus, você não a carne, você o homem que nasceu de novo. Amém? Porque essa carne aqui não vai virar pó, então Deus vai dar para a gente ver um corpo, ele não sabe, mas aqui já era, né? Mas você é o templo do Espírito Santo e você é santificado pelo Espírito que está no teu Espírito. Amém? Pastor Ricardo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pôs para gravar, não? Esqueci. A paz. Está bem? Bom, povo de Deus. Estão me ouvindo bem aí? Aleluia. Bom, já que você está aqui, nós vamos para a aula. Realidade da nova criação. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, amém? Então, se a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, nós já vencemos, amém? Amém? É preciso colocar no meio da fé, gente, uma pitada de entusiasmo. Não dá para a gente imaginar a fé com covardia. A gente sabe que o mundo ele traz adversidades para a nossa fé. Ele vem contrariando a sua fé, ele vem lutando para que a sua fé seja anulada, né? O mundo ele milita contra você, mas você precisa colocar uma pitada ali de incentivo. Você precisa ir lá e falar assim: olha, Senhor, obrigado pela tua vida, pelo teu reino em mim. Eu quero colocar aqui uma pitada de sal, eu quero me salgar, eu quero salgar a fé que o Senhor me deu. Porque assim, né, irmãos, a gente não anda muito longe, não. A gente vai estar desanimado, né, cabeça baixa, derrotado. A gente tem que olhar para a palavra e falar assim: não, Deus disse que eu sou mais do que vencedor. Não me importam as circunstâncias, eu fico com a palavra. Eu ministrei esse curso há alguns anos atrás, e eu ontem fui visitar uma irmã que foi ex-aluna nossa, e ela está com problema de saúde. A via respiratória dela tem um osso que está obstruindo a passagem do ar. Então ela já perdeu ali 70% da capacidade de respirar. Então o médico falou para ela que se o tubo que ela tinha era isso aqui de respiração, hoje ela é isso. O osso está crescendo, não sei, a carne em volta está empurrando. Ela corre o risco de morrer asfixiada. E eu falei: vou lá, vou encontrar ela mal, né? Vai estar batida, deitada na cama, chorando. Cheguei lá, ela veio me receber, saudável, forte. Ela me chama de tio Ricardo. Não sei de onde ela tirou o tio Ricardo, né? Mas, tio Ricardo, não tem problema, eu vou vencer isso aqui. Não tem problema não. E aí, eu estava com um convênio da Itálica, a Itálica faliu e ela perdeu, e aí ela teve que entrar no outro convênio, e aí ela conseguiu entrar no Prevent Senior lá, que já não tem carência, né? Já trata ela dentro daquilo. Lógico que certamente vão dar uma canceirinha, mas já estão providenciando a cirurgia, e ela está completamente animada. É isso, exatamente isso. Ela põe uma pitada de ânimo, contrariando a adversidade que vem, sabe? Quem aqui não enfrenta a adversidade é feliz, né? Então vamos lá, irmãos, é verdade, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. A circunstância pode até empurrar a gente contra, mas não importa a circunstância, maior é a palavra de Deus. Essa é a consciência que a igreja precisa ter. Fé não é esperança. De fato, Coríntios diz assim: a fé, a esperança e o amor, né? E desses o maior é o amor. Então ele coloca aqui 3 coisas, e são diferentes. Fé é fé. Esperança é esperança. Nós esperamos pela volta do Cordeiro. Alguns de nós esperam pelo cumprimento de uma promessa, mas a fé, ela já traz para a gente a garantia daquilo. Não importa o quanto eu vou esperar, eu tenho direito a isso, já é meu. Entende a diferença? Então nós temos que andar pela fé, porque o justo viverá da fé. Então eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, amém? Eu sou o quê? E eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, irmãos. Amém? Então nós estamos estudando na realidade da nova criação. Na semana passada nós falamos sobre os níveis de crescimento, né?
2 aulas. Você precisa gravar. Eu percebi, só a irmã aqui. Eu acho que você estava semana passada? Também não. Vocês combinaram? A irmã aqui também. Então é isso aí, vamos lá, vamos recapitular, tá? Não dá para voltar, senão a gente fica indo e vindo muito, mas é simples. Quando fala é simples, você vai resumir tudo, né? Eu vou. Do mesmo modo que no mundo físico nós temos um nível de crescimento, no mundo espiritual também. Sabe aquele momento que você entendeu que Jesus é Senhor da sua vida? E você foi lá na igreja ou na casa que alguém ministrou para você, ou como eu já ouvi falar, no meio da rua, né? Eu soube de um irmão que andava muito com o Levi, o Lorival, e ele estava andando na rua e um rapaz o abordou e ele conversou sobre o trabalho e ele falou de Jesus, e o rapaz aceitou Jesus, ele falou, se ajoelha então que eu vou orar por você. Ele fez a oração da fé, aceitou Jesus, botou as mãos, o rapaz foi batizado no Espírito Santo, depois ele falou para mim, eu não sei como eu fiz aquilo não, eu sei que está feito lá, não mandei ele procurar uma igreja e ser abençoado. E ele estava na porta da igreja dele, ele podia falar, vem para a minha igreja, né? Eu falei, não, vai procurar uma igreja e seja abençoado. Entende isso? Às vezes eu não entendo. Mas esse homem, naquele momento, ele nasceu de novo. E quando ele nasceu de novo, ele é o que no mundo espiritual, comparado ao mundo físico? Um bebê. Ele é salvo. Ele não tem mais pecado. De fato ele não tem pecado, porque se ele nasceu de novo, ele entrou no reino da luz agora, e nesse reino todo o pecado foi lançado na cruz de Cristo, amém? Então o pecado dele não existe mais, ele é um bebê, ele está salvo. Se Jesus vem naquele momento e vem buscar a igreja, ele vai para o céu. Se Jesus naquele momento toma a vida dele, ele vai para o céu. Ponto final. Mas se ele tem alguma coisa assim, ainda alguma pendência, ele vai pro céu também. A cruz não dá mais espaço para pendência, irmão. Porque ele, naquele momento que ele dobrou o joelho e ele falou, Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida, perdoa os meus pecados, você é o Cristo. Ele foi perdoado. Ele fez a oração da fé. Ele é um bebê. Lógico que como toda criança, né? Toda criança vai fazer cocô na fralda. Já Deus sabe disso. Deus sabe que você vai fazer cocô na fralda hoje, irmão. E ele vai trocar a sua fralda. Ele vai ver aquele cocô fedido, né? Sabe, você dá aquela... Começa a dar feijão para a criança. As irmãs começam a dar feijão. Até chegar no feijão, não tem problema. Faz cocô, a gente bota o dedo na fralda para ver se está sujo, não é? Nem liga, né? Quando começa a comer feijão, rapaz, brincadeira isso aí. Não precisa nem pôr o dedo, você já sabe que fez sujeira. Fez sujeira. A minha filha mais velha, aqui hoje eu vou falar. Quando ela era pequenininha, ela estava de fralda, né, andando assim, com as pontinhas do pé. Aí ela chegou na cozinha do apartamento, e a minha esposa estava lá, e ela assim, cheirando. Ela tinha posto o dedo na fralda para ver o que ela tinha feito, botava o dedo no nariz, quase vomitando, e não tirava o dedo do nariz e puxando a mãe. Tipo, me socorre, que negócio horrível é esse? Né? Sabe, irmãos, a gente vai fazer isso também. E sabe o que acontecia com a minha filha? Tinha um outro pacotinho lá, tinha um pacotinho com fralda, né? A gente corria, pegava a fralda, limpava o bumbumzinho dela, passava talquinho, colocava a fralda. É o bebê em Cristo. O Senhor vai cuidar, e Ele vai limpar o nosso bumbum, e Ele vai limpar o nosso cocô, aquela sujeira, eu vou falar assim que é o pecado, tá? Ele vai tirar aquele pecado, e Ele vai pegar a fralda e vai jogar no lixo, mas Ele não vai jogar você no lixo. Mesmo que você erre, porque você é um bebê. Que coisa linda é um bebê, né? Parece que eles vêm com aquela parte rosadinha de propósito, né? Aquela bochechinha rosadinha aqui, que é para a gente dar uma vontade de beliscar e querer proteger. É uma criança. Vocês estão aqui? Então, nasceu de novo, irmãos, está salvo, está no reino. Tem pendência, foi pai de santo, foi mãe de santo, foi sei lá o que, não interessa. No momento que você reconhece Jesus como Senhor e entende que os seus pecados estavam te levando para o inferno e que Ele morreu pelo seu pecado, você olha para Ele e fala, Jesus, quão grande coisa o Senhor fez por mim. Eu nunca conseguiria me livrar dos meus pecados, mas o Senhor se livrou deles por mim, obrigado. Quando você reconhece isso, você é tirado do mundo das trevas e é transportado para o reino do amor. Então, a criança, ela está salva.
né? Vamos falar o seguinte: uma criança jogada na rua vai morrer ali porque a mãe é recém-nascida, a mãe ignorou, colocou numa caixinha de sapato e jogou no canto. O irmão, talvez que agora está no ofício, talvez tenha algumas experiências ruins dessas, né, no conselho tutelar, e acontece isso. Se coloca, tenta imaginar que essa criança é você no mundo espiritual. O seu pai, o diabo, enquanto você não está em Cristo, amém? O pai da humanidade ali, o diabo, ele pega você e ele te joga em qualquer lugar, ele te ignora, ele não se importa com você. Você vive ou morto para ele não tem importância, exceto que você tem um plano nas obras dele ali, mas sabe, vivo ou morto, para ele você não é importante. Então ele te joga de lado, aí você olha para Jesus, reconhece Jesus como Senhor, ele te pega no colo e ele te faz agora um herdeiro com ele. Você não tinha nada, agora você tem leitinho, agora você tem fraldinha, agora você tem anjos para cuidar de você, agora você tem irmãos da mesma estatura que podem andar com você, você tem irmãos mais velhos que podem te ajudar, amém? É um outro reino. Aquilo que está lá ficou para trás. E se o diabo vier contra Jesus cobrar alguma coisa, ele vai ter que encarar o nosso irmão mais velho. Amém? Essa é a realidade. Eu sou uma nova criatura, entrei no reino. Amém, aleluia, estou salvo. Agora, irmãos, falando do crescimento, o Senhor não quer que você fique um bebê para sempre. Eu falei da minha filhinha, pequenininha. Para vocês terem uma ideia da história dessa minha filha, quando eu estava estudando esse curso, em 96, eu sonhei com ela. E eu já falei para vocês que eu não sou profeta, né? Dá para perceber. Então, o mundo espiritual para mim, ele é meio assim opaco. Eu não vejo muito bem o mundo espiritual. Eu não sei discernir ali a manifestação de um anjo, né? Estou junto. Se eu percebo que eu vou junto, sabe? Mas não sou profeta. Não sou profeta. Respeito, quero ver os profetas, eu quero saber o que está acontecendo, mas não quero ver. Acho que até a gente estava falando algo assim, né, Angela, outro dia. Não quero ver. Obrigado, Senhor, pelo Levi. O Senhor faz as revelações, conta para ele, eu acredito. Amém? Porque no meu chamado é mais ali. É o preto no branco, é a coisa no chão. O chamado do profeta, ele vai levar você nas nuvens. Amém, eu quero voar um pouco também. Mas é bom você ter o profeta com o mestre, porque o profeta te joga no céu e o mestre te põe no chão, e aí você fica com os pés no chão e a cabeça no céu. É o lugar certo. E o perigo muitas vezes é um extremo ao outro, né? De extremo ao outro. Errais porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Então você pode errar conhecendo só as Escrituras e você pode errar conhecendo só o poder de Deus. É um extremo ao outro. Então Deus é um Deus moderado, é um Deus de moderação. Então é a cabeça no céu, no ministério profético, e os pés no chão, no ministério do mestre. Então, por que eu estou falando isso, né? Eu sonhei com a minha filha, e assim, eu não sei se todo homem é assim, mas eu queria ter o primeiro filho menino, eu não sou muito de jogar bola, mas eu queria bater uma bolinha com ele, eu queria brincar, eu queria levar ele no parque, e eu sonhava que eu fazia o parto da minha esposa, na cozinha da minha casa, e eu acordava assim, mostrando o neném para as tias, e eu acordava assim, sem ver, quando me perguntavam, mas é menino ou menina? Eu acordava assim, é uma menina. E aquilo entrou no meu coração. Depois de um tempo eu sonhei de novo que ela era maiorzinha e a gente estava passeando e ela tal. Aí eu fui visitar um chefe meu, como eu disse, eu não sou desses que saem por aí, né? Mas eu fui visitar um chefe meu que tinha ganho um neném, a esposa dele tinha ganho um neném, comprei um presente para ela e um vestidinho para minha filha, eu tenho um vestidinho em casa até hoje. Então eu levava para o curso o vestidinho, eu fiquei 3 anos, a minha esposa não engravidava. Fiquei 3 anos, eu levava o vestidinho, o pastor falava assim, quem aqui é pai? Aí eu levantava a mão. Aí ele olhava assim, tá certo, e ficava quieto, né? Então, onde eu ia, eu levava. A Magda, a esposa da Nésia, ela ficava desesperada. Quando minha esposa engravidou, ela falou, só falta no céu a menina. Ela passou mal. Aí, quando eu cheguei no acampamento com os documentos, né, todo contente lá e tal, aí ela falou, mas é menina, menina? Eu falei, menina, eu estou falando de faz 3 anos, você não sabe? Aí ela falou assim para mim, eu morria de medo. Eu morria de medo de acontecer alguma coisa e a sua fé abalar e você... Eu falei, não, irmão, eu sou maduro para isso. Era uma menina, eu sabia, porque a minha vontade era um menino, né? Então não tive dúvida. Mas ela nasceu.
E eu brinco com ela assim, eu falo, filha, eu queria ter posto você numa geladeira, para você ficar aquela pequenininha, para eu de vez em quando ir lá brincar, carequinha, beliscar você. Mas eu não consegui segurar ela. Ela está com 13 anos, está lá na internet, arrumou um paquera lá de Mairinque. Longe, eu falo, meu Deus. Mas filha, eu falo para ela, você tem 13 anos, espera fazer 16. Ah, pai, não sei o que, você começou a namorar com 14. Eu falei, não, com 14 a sua mãe começou a me paquerar, nós começamos a namorar com 16, espera. E aí eu vou levando ela, né? Mas, sabe, ela cresceu. Teve um momento da vida dela que eu coloquei ela na parede e ficava batendo palma assim, vem filhinha, vem, para ela aprender a andar. Eu não podia deixar ela só engatinhando ou só sentada numa cadeira, eu tinha que vê-la crescer. Vocês estão entendendo o paralelo aqui? O Senhor não quer te ver sentado na cadeirinha de balanço a vida inteira. O Senhor não quer te ver engatinhando a vida inteira. Vai ter um momento da sua vida que Ele vai te colocar na parede e falar, vem aqui. Vai ter um momento na sua vida que Ele vai chegar para você e vai falar assim, só leitinho não dá mais. Você precisa comer papinha. Olha, ó, frutinha, vem cá, raspa de maçã. Ele vai pôr na sua boca. E geralmente, pelo que eu me lembro dos meus 3, a gente colocava na boca deles, eles empurravam, né? Não quer, eles querem o leite, é o que eles estão acostumados, dá o leitinho na boca. A criança tem essas manias. Entende isso? Então essa criança tem que crescer. Por mais que o coração do pai olhe e fale assim, rapaz, está falando de paquerar, que história é essa, minha menina? O meu primo falou que um outro irmão, né, dele, esse eu não conheço, mas é cristão também, ele chegou, se encontrou com ele chorando. A minha filha está namorando. Falei, mas que legal, quantos anos ela está? Com 15. Ah, tá, é a idade, né? É por aí. Ele falou, mas é minha filhinha, eu peguei ela no colo. Aí eu troquei a fraldinha dela, é minha filhinha, que história é essa? Chorava. Ele falou assim, um homem de 45 anos chorando. E ele riu, né? Ele riu, abraçou ele e tal, deixou ele chorar. Assim. Primeiro ele achou que era uma brincadeira, mas não, o homem estava chorando, desabafando. Por quê? Porque pra gente, como pai, a gente olha a criança e fala, eles vão ganhar a vida deles, né? Daqui a pouco eles me esquecem numa casa, se casam, vão embora e me esquecem. A gente aí vem, que nem eu, né? Vai um domingo sim, domingo não, na minha mãe para comer um macarrão. Vocês entendem isso? O Senhor, Ele quer isso da gente, Ele quer o crescimento, Ele quer que você aprenda a andar, Ele quer que você vá à escola, Ele quer que você conheça, saiba ler, Ele quer que você veja as tecnologias, né? Os meus filhos usam computador, internet, no meu tempo a gente brincava era de taco, né? Jogava futebol, era o que eu tinha, e o que o Senhor tem para você, Ele tem coisas para você também. Você entende o paralelo? O reino espiritual, o reino físico é sombra do reino espiritual. Então, existe um nível de crescimento. A questão aqui é que nós descobrimos na página 12 aí da apostila, nós colocamos 4 níveis do crescimento. É o bebê, o filhinho, que é a criança, o jovem, que é aquele que vence o mundo, vence o maligno. Né? Eu me lembro quando eu tinha ali meus 17 anos, 16 anos, que eu descobri as coisas nas escrituras, irmãos. Como eu falei para vocês, eu era da igreja católica, mas eu hoje tenho dó dos líderes daquela época, porque quando eu via nas escrituras que adorar uma imagem era contrária à vontade de Deus, não adiantava mais. Eu era um jovem, na minha fé, eu queria mais de Deus. Quando eu descobria nas escrituras uma palavra, eu falava, mas é isso. Eu me lembro uma vez num retiro, que um dos líderes daqui da cidade de Osasco estava pregando dentro da igreja católica, e tinha uma bancadinha de líderes, né? Não, eles estavam próximos, não é que era um lugar separado, mas eles ficaram juntos ali, os mais velhos, né? E ele falou sobre o purgatório, ele leu um texto que falava do seio de Abraão, e alguém levantou e falou, isso é o purgatório. Eu tinha 14 anos, eu levantei a minha mão lá no fundo, o rapaz deu espaço para ele, teve que dar para mim, né? 14 anos. Eu falei, meu irmão, aqui não está falando de purgatório. A Bíblia não fala isso, eu li 2 vezes aqui hoje para comparar, não fala de purgatório. Mas olha aqui, aí ele leu um texto, eu falei, mas onde está isso? No rodapé. Eu falei, mas meu irmão, eu com 14 anos, o cara com uns 45. Eu falei, meu irmão, o rodapé não é inspirado pelo Espírito de Deus, não tem valor. Não, mas foram padres. Eu falei, não me interessa, eu fico com a palavra.
Né? Eu sei que eu causei uma polêmica ali, que o líder que estava ministrando falou, isso aí fica para um outro dia, eu não vou discutir isso, porque o líder também tinha uma posição parecida com a minha, mas não ia entrar em contradição ali, e ele falou assim, fica para um outro dia, não vamos discutir, e quando termina, os jovens vêm todos atrás de mim, irmão, vamos falar disso. Ele falou, não quero briga, é a palavra. Quando me disseram lá que eu tinha que adorar a Maria, eu fui ler nas escrituras e eu vi que Paulo rasgou as vestes. Eu falei, mas irmã, Maria foi salva? Foi, claro, também creio. Maria está no céu? Claro, eu falei, eu não sei, mas se você crê assim, creio, então ela está pelada. Não, como que é isso? Ela está rasgando as vestes cada vez que você reza uma Ave Maria, ou cada vez que uma Ave Maria é rezada. Porque, e os irmãos, eles ficavam assim, por quê? Porque no ímpeto do jovem, eu não media esforços. Agora, vocês querem ver como é que a gente avalia o jovem no mundo físico? Com quantos anos a pessoa vai para o exército? Vamos pegar nós aqui, os quarentão aqui. Vamos nós servir o exército agora. Vamos lá, Levi. Não, agora. 15 barras, o treinamento lá. Flexão, correr, dar tiro, aqueles óculos, a gente já vai colocando óculos. Para ler, com 40 anos o pessoal já começa a fazer assim, né? Esticar o braço. Imagina para dar um tiro com um fuzil. Imagina como é defender a pátria, servindo ao Ministério do Exército, Marinha, Aeronáutica, com 45 anos de idade. A gente se esforça, mas isso é serviço dos jovens, você entende? O jovem é impetuoso. E no mundo espiritual é assim também. Você entende que você está na juventude quando você quer mais. Sabe aquela oração, mais de ti, Senhor? Tem pessoas que morrem naquilo, né? E nascem de novo, elas se movem naquilo. É o jovem ali, buscando ímpeto, querendo mais, né? E o outro nível que a gente tem aqui é dos pais espirituais. Aí sim, né? Já somos nós aqui no mundo físico. Temos nossos filhos, estamos com cuidado deles, estamos chorando porque a menina já está falando que quer namorar. Somos os pais, estamos preocupados com os mais jovens, entende isso? Qual é o papel do pai? Não é cuidar do mais novo? A gente tem umas teologias aí, eu não quero dizer se elas são certas ou erradas, porque elas devem ter coisas certas e devem ter coisas erradas, mas que acredita que o pai espiritual é aquele que te gerou. Né? Eu entendo isso. Se eu ministrei uma palavra e alguém foi salvo, eu tenho uma obrigação de cuidar dele. Por isso eu falo que tem coisas certas ali. Mas se aquela pessoa, não fui eu que ganhei, mas eu sou um pai espiritual, eu tenho por obrigação também dar guarida para aquela pessoa. Eu tenho que ajudar ela a andar, eu tenho que pegar ela no colo, colocar na parede, falar, vem aqui, filhão, vem aqui. Olha, vamos andar para o Senhor. Vem ver como que é a glória do nosso Pai. Olha, vai ter vigília, vem comigo. Você entende isso? É o crescimento. Então, no mundo espiritual, nós temos que andar no crescimento que nós estamos. Eu lembro que na semana passada, houve aqui um certo rebuliço quando a gente falou sobre isso, porque eu falei, eu vou ter que falar de novo para vocês aqui, uma coisa que é muito típica. Muitos na igreja. Eu já falei muitos? Vou falar de novo. Muitos dentro da igreja não saíram da estatura de um bebê. Aí é legal, né? A gente fala assim, aí eu sei que todo mundo se posiciona e fala, eu sou mesmo, ainda sou meio que um bebê, ainda faço sujeira nas fraldas de vez em quando, né? Amém? A gente suja as fraldas de vez em quando, né? A minha filhinha com 5 anos não usa mais fralda. Outro dia ela estava com a barriguinha meio ruimzinha, foi soltar um pum, aí ela, pai, sujei a minha calça. Acontece, né? Já é uma criança, não é mais um bebê, já é grande, acontece. E a gente vive sujando as fraldas, né? Amém? Agora, sabe, irmãos, eu já falei, né, que muitos de nós não saímos dessa estatura de bebê. Muitos dos nossos líderes também não saíram da estatura de bebê. Mas até uma criança percebe, não precisa ser, né? Até criança percebe. Que sujou as fraldas? Não, e não é aquilo assim. Né? Não é. Porque Deus, ele quer salvar todos, na minha opinião. Sim. Então, ele vai dar visão para mim mesmo, eu com meus defeitos, para ver que aquilo Ele vai tratar com você, isso. Amém. Ele vai Ele vai te inspirar e vai te mostrar que aquilo é errado. Isso. Ele me ama, ele ama também aquilo. A irmã tem filhos. E para tirar
para ele tirar da fralda, a irmã perguntava: quer fazer xixi? É o Senhor. Olha, vai pecar. Não. Vamos de novo ali. Você não quer ir no banheiro agora? Tem certeza? É a mesma coisa. Deus, ele dá visão para mim mesmo com meus defeitos, porque ele quer salvar todos. Ele quer salvar todos. Mas, irmão, o que eu quero que você entenda também é assim: além de te dar visão, que ele vai falando, ele coloca pais espirituais. E os mais velhos no espírito, no mundo espiritual, têm que cuidar dos mais novos. Só que às vezes os mais novos, eles não aceitam, eles acham que está com a bola toda. Sim. Sim, mas a gente está falando de nós, amém? Não, eu estou falando assim. Mas até uma atitude de criança, assim, a criança ela quer tudo, né? Veja quando a Sofia fala: pega isso, não. Eu quero, o que imagina, eu quero, ele não pode fazer, mas ele quer fazer. Eu moro do lado da Igreja da Graça, né? Muro com muro, no Rochidale. Aí a minha filha vai brincar com a filha de um pastor, que fica lá à tarde. A pequenininha de 3 anos, 2 anos e meio, e a minha tem 5. Aí ela vai lá, brinca e volta. Hoje o meu filho foi junto. Ela empacou porque ela não queria que o meu filho fosse junto. Vai brincar com o Abner então, e saiu, deixou a menininha, mas a menininha quer brincar com ela, né? Aí eu falei: o que eu faço? Tentei conversar, tentei pôr de castigo, não vou. Falei: ó, chamei a atenção, expliquei, é o que eu consigo fazer agora, porque é turrona, a criança é assim, precisa ser disciplinada, precisa ser ministrada, precisa ser tratada, amém? Agora, vou voltar aqui, irmã. Muitos dos nossos líderes ainda são bebês, e como bebês, eles precisariam estar no nível de pais para estar ministrando, mas eles foram colocados ali. Ah, irmão, por quê? Olha, não me interessa o porquê. Eu acredito que a grande maioria tem chamada. Tem. Eu acredito que a grande maioria está no coração de Deus ser aquilo que eles foram chamados ali, de estar naquela posição. Alguns talvez não. Alguns eu não me submeteria ao ministério deles, para dizer assim. Sabe? E outros, como bebê, colocado naquela posição, corre um risco não. Eles estão morrendo o ministério, estão matando o próprio ministério. Porque vocês pensam que é fácil ser um pastor? Vocês pensam que é fácil ser um presbítero? Você sabe que do presbítero para o pastor no mundo ministerial não tem muita diferença não, né? Paulo sempre levantava os presbíteros e deixava eles lá. Eu estou achando o slide aqui, Ricardo, mas mostra sobre, né, aquela, fizemos espaço, né? E Paulo fala para Timóteo, né? Tomar cuidado para não consagrar os neófitos na fé, pessoas novas. Então, muitas vezes, o que você falou, a criança, o que chama a atenção muitas vezes? É o brilho, né? Sim. A chupeta colorida, né? Então, vale a pena dar uma revogada, né? Que muitas vezes na igreja o irmão brilhou, né? Então, o que a criança quer ver? Opa, está chamando a atenção aquele brinquedo, né? Então, vamos colocar. Então, muitas vezes no ministério, o irmão ali começou a orar em línguas, né? Opa, chama para o ministério, consagra. Então, a Bíblia fala para você não consagrar os neófitos na fé, para que Satanás não venha destruí-los, né? Então, o que tem acontecido muito com a gente é isso. Muitos têm sido separados, têm sido consagrados, ainda numa estatura de bebê. Amém? Então, isso está fazendo o quê? Com que nós matamos ministérios. Se eu separar alguém hoje para o ministério e essa pessoa não está apta, é muito provável que eu esteja matando o ministério dessa pessoa. Entende? E pior ainda, essa pessoa pode crescer e matar outras pessoas. Vocês entendem? Agora, por favor, de novo, eu não estou julgando o ministério de ninguém. Eu não estou... eu só quero que vocês entendam que isso é um fato. Isso é um fato. Amém? Como eu falei na semana passada, eu quero que você olhe para você e se avalie. Eu sou um bebê, eu sou uma criança, eu sou um jovem, eu sou um pai. Se eu sou um bebê, o que eu tenho que fazer para crescer? Se eu sou uma criança, o que eu preciso fazer para crescer? Se eu sou um jovem, o que eu tenho que fazer como jovem? Cadê o diabo? Eu preciso pegar ele e vou dar uns cascudos nele, para eu crescer. Se eu sou um pai, né? João diz que os pais já conhecem a Deus, né? Então, se eu sou um pai e conheço a Deus, eu preciso pegar as crianças que estão crescendo e ajudá-las a chegar à estatura. Se a criança aceita, lógico. A criança aceitou, vai ter oportunidade. Não aceitou, irmãos? Tem muitos aí. O que eu quero que entenda é quem eu sou e aonde eu estou.
Porque existe um nível de crescimento. Você quer chegar no reino dos céus como uma criança que tem 80 anos de idade, que nunca engatinhou sequer? Já pensou? Eu tenho 40 anos de idade. Imagina eu aqui agora com uma mamadeira aqui do lado. O que vocês iam achar? Bem, Ricardo, a gente está falando sobre crescimento, mas Provérbios fala assim, ai da terra cujo rei é criança, né? Então o que acontece? A Bíblia fala sobre a questão do ministro, que seja a pessoa que maneje bem as escrituras e seja apta para ensinar. Então muitas vezes, essa falta de crescimento, muitas vezes, a gente vê a atitude de crianças, né? Porque faltou maturidade, né? Então, que nem Paulo teve um chamado, o chamado de Paulo foi lindo, né? O próprio Jesus apareceu para Saulo. Só que Saulo, quando ele foi receber o ministério, foi quase depois de 7 anos que ele voltou para a Arábia, ficou 3 anos na Arábia, depois foi para Antioquia e lá ele foi imposto como apóstolo. Então, muitas vezes, a falta de preparo, muitas vezes, tem gerado muita criança que tem feito muitas coisas, né? Isso tem atrapalhado o plano e o projeto de Deus, né? É igual aquela história do menino que olhou a lagarta entrando no casulo. E o pai falou assim, filho, tá vendo aquela lagarta? Vai sair uma linda borboleta dali, né? E o menino olhou, aí todo dia ele acordava e olhava para o casulo. Aí chegou lá, nada de sair a borboleta. E todo dia ele insistia em olhar para o casulo, ver se ia sair a borboleta. Aí ele ficou impaciente, foi e quebrou o casulo. Aí tinha um monstrinho lá, metade borboleta e metade lagarta. Então hoje, a falta de maturidade tem alguns monstrinhos espirituais que acaba gerando malignidade, né? Amém? Então, vocês entenderam os níveis. Amém? Também existem níveis aqui, eu vou falar de novo, porque eu acho que é importante para vocês, que a gente fala da... Vocês perderam uma aula, né? Sobre morte, eu falei dos 3 tipos de morte, a natureza humana, vocês estavam aqui já? Não? Não, né? Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho, que eu acho importante. Amém? Todo mundo entendeu? Dá já para você se avaliar em que nível você está. Uma coisa que eu acho, eu falo assim, dá para você se avaliar, geralmente a gente quer se supervalorizar, né? E tem outros que se subestimam, né? Ah, não, eu sou só um bebê, eu não consigo nada. Só que o Senhor já está olhando para você e falando assim, não, esse aí já está andando, já é uma criança, já pode ir para o prezinho, né? Já pode pôr o bonezinho e ir para o prezinho. Sabe, olha você e quem você está com Deus, quem você é com Deus, né? Deus, eu sou o que hoje? Eu sou uma criança, meu Deus, eu pensei que eu era um jovem. Eu pensei que eu podia encarar o diabo, mas quando ele vem eu choro, eu me escondo debaixo da cama, eu acredito que tem um monstro no meu armário. Você entende? O jovem vai encarar, ele vai brigar. Você tem que avaliar quem você é no reino espiritual e falar, Deus, eu estou nessa posição. Né? Eu posso me alistar para o exército, sou voluntário. Eu sou um jovem. Não, Senhor, eu passei dessa fase, essa briga, aquela guerra do evangelismo. Eu hoje preciso fazer pessoas maduras, eu preciso reunir pessoas, eu preciso trazê-las para o conhecimento. Eu chegar no meu pastor, o que você está precisando para eu fazer? Sabe, eu fiquei tanto tempo aqui sentado, né, vendo as coisas passarem, reclamando, elogiando. Agora eu quero te ajudar, eu já sou um homem no mundo espiritual. Sou uma mulher, né, sou um varão. Uma varoa, eu quero chegar agora para o Senhor e falar, no que eu posso cooperar com o Senhor? Você entende? O jovem vai correr ali e tudo, mas ele vai para cima de fazer, ele é meio impetuoso, é aquele que o pastor vai ter trabalho, vai falar, rapaz, para onde que ele vai agora? Deixa eu ir ali. Porque o jovem é assim, se você é jovem, tenta se controlar, coloca os hormônios espirituais no lugar e fala, pastor, eu quero fazer isso, me ajuda, né? Mas o jovem ele vai sair, a gente sabe, os pastores sabem que o jovem vai olhar e vai correr para cá, para lá, eu tenho que cuidar, eu tenho que cercar, às vezes vou chamar atenção, ele não vai aceitar, mas o que importa agora para essa matéria é você se identificar. Quem eu sou no mundo espiritual, amém? Diga lá, irmão. Quando Paulo fala do ai, o ai Aio. não, ai é aquela pessoa que contribuiu na conversão, não é isso? Quando Paulo fala do ai, que ele se considerava ai dos meninos. Um tutor, né?
Um aio cairia aí como um pai, né? Mas só nesse nível. Não. Aquele que contribuiu para a conversão e, de uma certa forma, está ali na visão, ele só pode ser, o perfil dele é só como pai ou... Não, o jovem eu acho que também tem essa ação. Criança não tem. Falando no crescimento sadio. A igreja ela se perdeu com o problema aí da era das trevas, com a imposição católica aí no mundo, né? Então a igreja se perdeu. Então, por isso que eu falo com muito cuidado, né? Tem muitos líderes, no Brasil a gente chama todos os líderes de pastor, né? Então, é que nem vocês me chamam de pastor, eu sou mestre. Uma vez eu quis falar que eu era mestre de um jeito caloroso, depois eu cheguei em casa e falei, rapaz, eu acho que o pessoal pensou que eu estava querendo ser prepotente, né? Que eu queria que eles entendessem que eu ia tocá-los no ministério do mestre, e eu achei que... Mas assim, os líderes a gente chama de pastor. Então, tem muitos pastores hoje que vieram de crianças. O pastor que separou ele era uma criança, o pastor daquele pastor era uma criança, que era uma criança, porque eles não tinham ninguém para fazê-los crescer. Entende? Então, por isso eu não os culpo. Por isso a gente vê coisas na igreja e o pessoal fala, aquilo ali você viu? E eu falo, rapaz, até vi, né? O irmão virou cambalhota e deu um saltinho para cima e para trás, depois impôs a mão e a pessoa foi curada. Vai ser mesmo, irmão. Porque são crianças no mundo espiritual fazendo coisas de criança. Quando a minha filha sai correndo, eu acho lindo. Pequenininha. Quando ela sai correndo no meio da casa, aqui não. Vai brincar lá no quintal. Tem lugar para ela correr. Só que dentro da igreja... as crianças estão lá fazendo almoço, né? Entende? Elas estão manuseando a faca, elas estão manuseando o talher, elas que ligam o fogo. Vocês acham que eu deixo a minha pequenininha de 5 anos fazer isso? E ela pede, pai, hoje eu derreti uns chocolates com ele, fiz uns bombons à tarde, né? Aí ela fica, pai, eu quero mexer aí, porque você pega aquela barra de chocolate e fica mexendo. Eu quero, não, filha, aqui vai queimar o dedinho, aqui não pode. Né? Aí eu até corro, quando ela mexer na parte quente eu saio correndo para fazer para ela, depois ela me ajuda a destacar, enrolar, e ela pode lavar a mãozinha e me ajuda, porque eu posso confiar nela. Mas você entende que dentro da igreja acaba a criança tendo que fazer isso. Só temos crianças, então acontece muito isso. Muito isso. Já falei, né? Acontece muito isso. E assim, eu vejo assim, eu posso estar errada, eu também quero crescer espiritualmente, que eu parei no tempo. Parei, estou sendo sincera, né? Porém, eu acho assim, de acordo com o que a gente chegando, Jesus está voltando. Então. A tendência das pessoas se perderem, isso aí é bem maior do que... Eu vou falar uma coisa, irmã. Avalia bem, eu estou falando dos níveis de pessoas do mundo espiritual. Eu não estou dizendo, eu disse que o bebê vai para o céu, não falei? Se o bebê vai para o céu, a criança vai? E o jovem? E o pai? Então todos vão para o céu, amém? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que você pode ser um bebê a sua vida espiritual inteira, você vai para o céu. Agora não é o plano de Deus. Eu estava falando quando a gente mudou aqui, mas que se eu tivesse com uma mamadeira aqui agora, e falasse para vocês que no almoço eu tomei uma mamadeira com Neston, e na janta eu tomei uma mamadeira com Todd, o que vocês iam falar para mim? Talvez nada, mas vocês iam pensar, não iam? Esquisito, né? Por isso que é magrelo desse jeito, no mínimo ia ser um comentário desse, desnutrido. Ô irmão, vem cá, deixa eu ver seu olho aqui, está vermelho, né? Irmão, que história é essa? Alguma coisa ia surgir. Os mais íntimos iam falar, irmão, que é isso de mamadeira? Que negócio é esse? Aí eu ia falar para ele, rapaz, você não sabe que para dormir eu ponho fralda. Esquisito, não é? No mundo espiritual nós fazemos isso. E eu estou falando da liderança, mas eu quero que você olhe para você, tá? Vou falar de mim. O mais importante agora é você não ser o crente pá, ser o crente inchado, né? Crente inchado aqui. Puxa pra gente, né? O pá faz é para quê? Esse é pro outro, né? Seja aqui na escola, seja um crente pá, puxa para você. Se avalie. Então, se você estivesse me vendo aqui com a mamadeira, você ia falar, coisa estranha. Agora, quando você chega diante de Deus, você está sempre diante dele, mas a figura de linguagem, quando você se aproxima de Deus e você mostra para ele uma mamadeira desse tamanho, é aquilo que Paulo disse, eu queria falar com vocês como espirituais, mas não posso, porque vocês são carnais. Eu queria que vocês comessem feijoada, mas vocês têm que tomar leitinho ainda. Vocês já comeram uma picanha assada? É bom. Agora imagina, eu vou chamar vocês para um churrasco na minha casa, eu vou servir mamadeira para vocês.
É isso que eu estou falando. A gente precisa crescer no nível. Se eu chegar agora com 40 anos de idade, pegar uma madeira aqui, não está errado. Me levem para o psicólogo, para o psiquiatra, me internem, soquem carne na minha boca, me amarrem, joguem feijão, engolem esse negócio, farinha, né? Me ajudem a crescer. É isso que eu estou querendo que você entenda. Quem você é? Você deveria ser o quê? Eu estou com 40 anos de fé. Eu sei que a idade cronológica e a idade espiritual não tem nada a ver, né? Tem pessoas que nascem em Cristo agora e daqui a 1 ano você pode dar o ministério na mão dele. Mas tem pessoas que nascem agora e daqui a 10 anos você pode dar o ministério na mão dele. Porque, né, é uma questão de relacionamento com Deus que ele tem. Amém? Então, não se julguem, não se esforcem para ser o que vocês não são. Só sejam o que vocês são. Aproveitem a idade. E o aio... Eu não consigo ver uma criança cuidando de uma outra criança no ambiente correto. Agora, no ambiente em que você não tem ninguém, irmão, você tem lá 10 crianças, né? Nós aqui, estamos reunidos, todos bebês, sentados, aí nós pegamos a chupeta e chupamos a chupeta, põe a minha chupeta na boca da irmã, e aí eu pego a mamadeira lá e bebo, aí eu vejo o outro chorando, empurro a mamadeira na boca dele, e fica aquela bagunça. Porque nós somos crianças. Estamos fazendo tudo errado, mas somos crianças. Aí aquele irmão lá foi passear, chegou com uma chupeta que brilha, né? Foi o exemplo que eu dei semana passada. Aí a chupeta dele, quando faz, ela acende luzinha. Aí ele acende um monte de luzinha. Eu olho assim e falo, oh Deus, é de Deus aquela chupeta. Ah, glória a Deus aquela chupeta. Ô irmão, o que Deus está falando para você? Deus está falando para mim que a minha chupeta é doce. Ah, aleluia, eu quero uma chupeta dessa. E aí o irmão, eu começo a seguir o irmão por causa daquilo. E aí aquele irmão vira o meu aio. Tá certo? Não tá certo. Porque ele nesse exemplo que eu estou dando, ele não tem maturidade. Ele está pegando chupeta comigo, ele está brigando pelo pirulito, sabe? Ele vai brigar pelo cargo, vamos dar nomes? Ele vai brigar pelo ministério, ele vai brigar por não sei o que, ele vai ficar de mal da outra igreja, ele vai ficar de mal vai reclamar da vida do outro, sabe? Fazer fofoca, irmãos, fofoca. Como a igreja tem fofoca? A chupeta daquele irmão. Os meus filhos que são crianças, eles ficam falando, né? Eu percebo lá, aquela menina, não gosto dela. E aquele menino lá da escola, não sei o quê. Eu estava fazendo isso. Eu vi aquilo. Aconteceu aquilo. A minha pequenininha, ela é que nem eu, né? Meio assim. Aí ela tem uma melhor amiga. É a melhor amiga da escola dela. Aí as outras amigas querem chegar, ela brinca tudo, mas a minha melhor amiga é aquela, ela tem 5 anos. Dá vontade de pôr de castigo por causa disso, mas faz. Coisa de criança. Aí não gosto daquela menina porque aquela menina usa bolsa cor-de-rosa. Mas filha, a sua também é. Mas eu não gosto. Eu estou dando um exemplo que eu não ouvi dela, mas sabe, é isso, o ministério é a mesma coisa. Você quer falar? E aí, evidentemente, as pessoas iam e as pessoas queriam aprender. E ali houve a conversão. Mas aí chegou um certo tempo que nós começamos a aprender uma coisa que mexeu muito. E aí aquela fé que você tinha na palavra, não na pessoa, ela foi o ar, foi o tutor, porque ela fez um acompanhamento. E aí chegou um certo ponto que você, por exemplo, quando entrou o estudo e com a aprovação, aprovando na palavra, por exemplo, só vou dar esse exemplo, mas não vou entrar em um mérito. Por exemplo, se você for pegar o Novo do Velho, Jesus nunca disse a palavra meu pai é meu pai, nunca disse. E realmente você observa nunca disse. E aí você vai ver que tem diferença, e aí aquele ensinamento que era tão maravilhoso, que você começava a absorver, e ali a gente começava a aprender pela palavra, você já tinha dons, abrir, verificar e falar, não, é verdade. E aí quando você começa a ouvir, aí perturba, porque você fala, poxa, é verdade mesmo. Isso é verdade, porque eu nunca disse, meu pai é meu pai. Né? E aí, outras coisas dentro da palavra, e aí você fala, poxa,
nível do aio, Ele e a gente vai observar que talvez aquele aio era uma criança. Tutor, ele nem criança ele era bebê. É provável. Agora, irmãos, provavelmente ele não teve um pai que o educou, que cresceu, entende? É difícil, a gente não pode jogar culpa sobre ele. Ele fez um papel e ele trouxe algo para a sua vida, né? Te abençoou. Vocês entendem isso? A questão é a seguinte: a igreja precisa crescer. Se a igreja não crescer, nós não chegaremos à estatura de varão perfeito. Se nós não chegarmos à estatura de varão perfeito, que é a medida da estatura de Cristo, olha como o texto de Efésios fala, a medida da estatura de Cristo. Qual era a altura de Cristo no mundo espiritual? Era essa? Eu preciso chegar nessa estatura. Eu não acredito que se nós não chegarmos nessa estatura, a igreja gloriosa acontece. A igreja gloriosa é uma igreja que ela anda na estatura da perfeição em Cristo. Ela vai entender quem ela vai se posicionar como ela é e ela vai andar como ela é. Amém? Então é isso que eu quero que vocês tragam para cá. Quem eu sou? Não, na semana passada até ficou meio assim, porque na igreja, porque, sabe, eu entendo essa posição, mas eu não gosto de condená-los, porque eles não tiveram aios maduros o bastante, eles não tiveram pais espirituais para cuidar dele. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Crescer. Se a irmã acha que é uma menina em Cristo, cresça para o estado de jovem logo, irmã. Evolua para o estado de pai. Como um pai ou como um jovem, porque o jovem já pode ajudar a cuidar, né? Eu não daria uma criança de recém-nascido para os cuidados de uma jovem de 16 hoje em dia, que a cabeça de hoje em dia parece que está mais para trás do que quando eu tinha 16, mas eu não daria para que aquela criança fosse o tutor, que cuidasse, mas ela pode cuidar comigo, né? A minha filha de 13, vez por outra, é muito comum, ela vai tomar banho, eu falo, filha, dá um banho na pequenininha também, que a mãe está ocupada, eu estou ocupado, eu estou trabalhando aqui, estou atendendo um cliente, dá um banho nela que depois a gente leva ela para a escola. Ela me ajuda. Então, como um jovem, eu posso ajudar também no mundo espiritual. É minha obrigação. Se aquele garoto ali ele vai cair, vai quebrar a perna jogando bola desse jeito. Não joga assim não, faz desse jeito, anda por aqui. Sabe, olha irmão, você está andando por um ministério, por um caminho muito perigoso. Eu sou um jovem, né? Eu posso te mostrar algo mais, né? Diga. Assim, eu vou citar a igreja, não, eu vou dar só um exemplo. Faz de conta que é a nossa aqui, isso. Aí assim, um filho, ele começou a buscar na igreja, eu vou falar o nome também. Ficou 6 meses, ele mãe, vou ficar na massa, aí como... Vou o quê? Para o Panamá. Tá. Não porque ele quis. Foi porque ele quis mesmo. Ele tem que lá na minha vida toda. Não foi porque ele quis, não. Diz. É porque ele era um bebê na realidade, espiritualmente. Porque se ele tivesse maturidade na realidade ele era um bebê. Eu trabalhava em grandes horários de chegar no trabalho, foi esfriar no pé. E ele começou a continuar a buscar. E eu esfriar. Conclusão, as pessoas que estavam lá dentro, por isso que eu falei, Deus usa quem Ele quer, e do jeito que não é... Ele usa. Não é sozinho, Deus quer que use mais, não. Ele usa, se a pessoa for sincera com Ele, abrir o coração para Ele, e eu peguei e falei, eu acho que não é o momento, e a gente lá 10 anos lá dentro. É o inimigo, ele, já deu não, tá, né? Eu vou dizer porque a senhora você não está preparada. Eu acho que você ainda precisa mais. Veja bem, eu estou entendendo onde você está querendo chegar aí, eu estou me preparando de bem. Depois, como sempre eles são humanos. Você tinha razão. Então, irmã, mas é por aí. Dentro dos estágios de crescimento, né, a gente vai avaliando, vai crescendo e vamos ajudar os menores na fé. Quando eu falo menores, é difícil, porque às vezes você está com 3 anos dentro da igreja e tem maturidade muito maior que quem está há 10. Né? Mas você vai ajudar essas pessoas na fé. Talvez vai ser difícil ele aceitar, né? Alguns podem ser orgulhosos e não aceitar, mas amém, paciência. Você vai fazer a sua parte. Crescimento, a igreja precisa crescer. A igreja não pode mais viver no nível da mediocridade que a gente está imposto.
Eu costumo dizer que nós não somos muito diferentes do catolicismo romano. Sabe, nós temos ali, existe um pároco na igreja católica, existe um pastor na igreja evangélica. Tem crente que vai para a igreja pedir a bênção do pastor, como se estivesse indo para um centro pedir um passe, ou pedir para o padre jogar água benta, que para mim as três coisas não são muito diferentes. O que eu quero que você entenda é o seguinte: são crianças pedindo coisas que nem sabem o que são, e muitos desses que eu estou falando, por favor, nem nasceram de novo, tá? Esses que têm esse nível de comparação, eu acho que nem nasceram de novo. Ah, pastor, ora por mim, porque só a sua imposição de mãos pode... Muitas vezes, o próprio ensino que recebe, entendeu? Por exemplo, eu vim na igreja, no final todo dia tinha aquelas filas imensas de orações, que era ensinado. Se o pastor não desse ali... Agora, na medida que você começa a aprender que você tem autoridade. Então a falta de orientação muitas vezes é que leva as pessoas a continuar esse ritmo, entendeu? E alguns mestres têm até prazer, não quer que cresça, quer para ficar independente. Não quer que cresça, para pegar na bola. Depois não pode crescer, porque se crescer vai ser independente. Então, infelizmente existe, entendeu? Pessoas que não querem ensinar justamente para continuar mantendo a manipulação. Uma outra coisa que acontece muito, que a gente tem ciúmes nos níveis, é o seguinte: um bebê espiritual, irmão, geralmente pede e ganha. Você está com a Sofia no colo, a Sofia dá. Aí é mais fácil para você ir lá pegar a bolachinha, dar para a Sofia, do que para o meu filho de 7 anos ficar olhando assim e falar: e agora? Será que eu posso pegar agora ou não? Você entende a diferença? Então, o bebê espiritual, ele não mede, ele vira: Senhor, eu te amo, ai, minha barriga está doendo, manda uma cura para mim. Aí é curado, aí você está lá assim: minha barriga está doendo. E você se intimida às vezes de chegar diante dele. Sabe? Você acha que você consegue porque faz parte do nível de crescimento. Interessante, né? O filho criança a gente sempre atende, né? O mais velho: para que você quer isso aqui? Né? Pergunta. Compra, pai. O pequenininho você dá, que bonitinho. E o maior: para que você quer isso aqui, meu? Né? Você questiona, né? Então com Deus muitas vezes é diferença. O criança, Deus vê a necessidade ali, mas Deus quer que você cresça, né? Tem muita coisa que você tem que fazer. Sabe, a gente fala assim: o diabo está lutando, está brigando comigo. E o Senhor olha e fala assim: e o que eu tenho a ver com isso? Não, Senhor, o diabo está vindo contra mim, ele está lutando. Eu te dei as armas. Você está armado, rapaz? Se levanta, dá um couro nesse cabo aí. Né? Não, Senhor, mas ele é o diabo, mas você é meu filho. Imagem e semelhança. Você está dizendo que o diabo não pode com a minha imagem? Agora, para o bebê, o Senhor vai proteger bem rapidinho, porque ele é um bebê. Entende? E um jovem, ele vai falar: não, vai lá. Um garotão de 18 anos jogando bola e eu lá, tadinho, vai. Você já viu um comercial de uma criança que vai jogar bola e a mãe dele enrola ele num colchão e ele fica assim para jogar bola? Tem outro comercial que a mãe coloca até uma roupa de astronauta para o menino ir brincar no parquinho e ele vai pegar as coisas, coloca o sorvete na boca, não consegue porque está tão protegido. O Senhor não quer isso para a gente. Ele quer exatamente: é hora de jogar bola, então vai lá jogar bola, marca gol. É hora de ir para o evangelismo, o diabo vai contra você, não tem problema, ele é menor do que você. É difícil a gente aceitar isso, mas o diabo, ele é menor do que você. Nós já falamos sobre isso aqui. A Escritura diz que Jesus fala assim: não está escrito na vossa lei, sois deuses? Eu li esses dias no Facebook a frase que quebra, explica direitinho isso, de uma ministra lá de Campina Grande. Ela diz assim: para Deus nós somos filhos, para o diabo nós somos deuses. Dá para entender? Quando o diabo chega diante de você, ele olha e fala assim: imagem e semelhança de Jesus, rapaz, é ele. E ele já treme. Somos o corpo. Ele olha para você e ele fala assim: é Jesus, de novo não, ele vai me humilhar mais uma vez. Então, para o diabo, somos deuses. Fica muito claro olhando desse jeito, é muito simples. Então, quando o diabo vem nos atentar, vamos orar, vamos nos posicionar. Às vezes a gente quer ficar orando naquele sentido assim: Senhor, o Senhor sabe que o diabo está me atacando, e eu tenho fugido, mas ele tem persistido. Senhor, tira o diabo daqui. Como se essa fosse a oração de Paulo, né, tirando o espinho da carne, que não vou entrar nela agora, por favor.
Não vou entrar nela agora. Lá para frente a gente fala disso aí. Numa outra matéria, a gente fala disso aí. Mas, sabe, a gente quer comparar isso. Paulo diz assim que por 3 vezes ele teve que orar. Para ele era um absurdo orar 3 vezes. E para nós oramos 50 vezes. Com toda a facilidade do mundo. Porque nós estamos orando assim. Senhor, vem o diabo mais uma vez e ele vai me perseguir, ele está atacando a minha casa. O Senhor não faz nada? Ó, irmãos, vou dizer para você, chega um momento que o Senhor olha para você e fala, anda sozinho. E aí você vai falar, mas ele é Deus. Não, mas é por isso mesmo. Ele quer filhos. E ele quer filhos maduros. Ele quer filhos na imagem dele. Ele quer filho ousado. Ele não quer um filho bunda mole. É o termo, eu cresci na Brasilândia, desculpa aí, mas é o termo que a gente usava lá, aquele lá é bunda mole. Pode mexer com ele lá, que aquele lá quer brigar, quer bater em alguém, vai dar uns cascudos naquele menino ali. Ele quer filho lapidado. Ele quer filho pronto para a guerra, irmão. Ele quer filho que quando ele tocar trombeta de guerra, a gente se levanta, posiciona na muralha e fala assim, quero ver quem passa por aqui. Entende isso? Quem assistiu aquele filme de uma invasão de Jerusalém, que todos os lords fugiram e ficou só um rapaz ali que era um ferreiro, que estava fugindo, que ele também era filho de lorde, ele ficou lá, e na hora que as pessoas que derrubaram o muro de Jerusalém fizeram um buraco no muro, os inimigos eram milhares, e a cidade não tinha nem um soldado mais, meia dúzia de soldados ali para defender a cidade. Aí ele pegou e fez assim, ele pegou a espada e falou assim, quem aqui consegue empunhar uma espada? Se ajoelha. Ele foi lá, bateu no rosto de um, fez ele fazer o juramento em nome de todos, colocou a espada e falou, todos vocês são cavaleiros agora. Peguem uma espada e vamos lutar. O pessoal ficou. Né? Tinha até um sacerdote lá que falou assim, mas você é louco? Você pensa que isso vai fazer deles? Vai, porque fez de mim. Aí eles posicionaram no buraco ali e vinham os inimigos e eles estavam dando espadada, batendo, matando e defendendo a família deles que estava do lado de dentro. O Senhor quer isso, Ele quer posição. Ele quer que quando o inimigo vem contra você, não importa quanto eles são, você se levanta e vai para a brecha. É aqui que o inimigo tem que passar, eu vou me posicionar aqui. Não, a minha família está passando por problema, tem uma brecha aqui, eu vou ficar nessa brecha aqui. E eu não vou deixar o diabo entrar aqui. Eu vou ficar dia e noite. Se você toma essa posição, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Já ouviram falar que o Espírito Santo é o ajudador? E a gente lembra da minha oração ainda agora, Senhor, me ajuda. Aí eu vou falar para o irmão Claudino, irmão Claudino, me ajuda a pegar essa mesa e levar para lá. E vou ficar olhando assim, ó. Aí o irmão Claudino vai olhar, vai pegar a mesa, vai arrastar, porque com educação ele vai tentar fazer direitinho, né? Não vou fazer isso com ele, que a mesa é pesada. Mas aí ele vai ficar puxando aqui e ali, tentando. Mas ele está me ajudando ou ele está fazendo sozinho? E o Espírito Santo é ajudador ou é fazedor sozinho? Então eu preciso ir lá, pego aqui, ó. Irmão, me ajuda aqui. Vocês entendem? Eu preciso começar algo. O diabo vem contra mim, eu pego a espada e falo assim, agora eu vou para cima dele. E eu vou lutar. E aí vocês podem ter certeza que o Espírito Santo vem e ajuda. Agora você vai falar assim, Espírito Santo já vem vindo. O Espírito Santo não está preocupado com o diabo. Se o diabo vê o Espírito Santo, irmão, ele vai se ajoelhar e ele vai falar santo. Não tem outra para o diabo. Agora ele quer filhos para dominarem a terra, para tomarem de volta aquilo que o diabo pensa que tem. Né? Às vezes eu escuto assim, irmão, só Deus na causa. Aleluia! Se é só Deus, está fácil. Né? Se é só Deus, está fácil. O problema é se fosse só nós, que nós não lutamos, nós não nos opomos, nós não vamos para cima, entende? Por isso a igreja não pode pensar que é só um bebê. A igreja não pode mais aceitar essa condição. E quando eu digo aceitar essa condição, por favor, não é olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu não aceito ser um bebê. Ele vai olhar para você e falar, eu também não. E aí vai falar assim, Senhor, eu agora quero crescer. Ele vai falar, então cresça. São orações tolas. Lembra que eu falei que Paulo falou, eu tive que orar 3 vezes por causa disso. E desistiu. Nós ficamos orando errado, porque, Senhor, olha, Senhor, a oração certa é, Senhor, eu sou um bebê no mundo espiritual. E ele vai falar, é mesmo. E pai, eu já deveria ser pelo menos um jovem. E ele vai falar, é isso aí. Ele está concordando com você, já são 2, hein? O melhor segredo, são 2 concordando acerca de qualquer coisa. E você vai falar assim, pai, eu não aceito mais essa posição. Eu a partir de agora vou ler a palavra e vou orar diariamente para o Senhor. Aí ele vai falar, aleluia, glórias para mim. Ele vai concordar com você.
E aí você vai pegar a palavra e vai ler. Aí o Espírito Santo vem fazer o quê? Te auxiliar. Senhor, está escrito aqui, ó, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. Vocação e peso. Por que Paulo está falando isso? E aí o Espírito Santo, não vai ser naquele momento, mas ele vai crescendo aquilo no seu coração. Da segunda vez que você lê aquilo, vai crescer. E aí você terminou o livro de Efésios. Aí você vai ouvir uma ministração e falar, é aquilo, é o Espírito Santo te trazendo entendimento. Porque você olhou para o Pai e falou, eu quero crescer. E logo você vai crescer, porque ninguém cresce da hora para a noite, né? Só aqueles desenhos animados que tem lá que vira grande e vira pequeno, mas aquilo é desenho, irmãos. No mundo espiritual, ele é real. E você vai crescer na medida do seu desenvolvimento. Você não vai conseguir crescer. O que acontece hoje é isso que o Levi falou. A igreja é monstrinho. O Levi deu um exemplo aí da borboleta, né, que tinha asa, mas ainda era uma lagarta, estava na transição, na transformação. Mas a igreja hoje, ela é assim, ó, o braço não quer ser braço, mas quer ser perna. Então imagina aqui, eu tenho uma perna aqui, um braço no lugar do pescoço, e o pescoço no lugar do braço, e a minha cabeça virada de ponta cabeça, porque eu acho que eu quero que o cabelo fique batendo no meu braço, que tá, sabe? Um monstro! Agora, só vamos chegar no nível de crescimento para colocar Cristo na posição dele sobre a terra, quando nós olharmos e falar, olha, eu sou um bebê e eu vou crescer, eu sou um jovem e eu vou crescer, eu sou um pai e eu vou ajudar os irmãos a crescerem, eu sou um jovem, eu ainda não posso fazer muita coisa, mas eu vou ajudar. Ô irmão, eu vejo Deus na sua vida, você é bem mais maduro que eu queria andar perto de você e queria te ajudar no trabalho que você faz com as pessoas. Aí você vê a igreja crescendo, aí você vê o movimento do corpo se ajustando, se alinhando, entende? Porque aí nós vamos falar assim, olha, eu estou andando perto de um homem mais maduro, eu vou receber o quê? Maturidade. Eu estou vendo crianças aqui embaixo e eu posso ajudar esse homem a fazer essas crianças crescerem. Você entende? É olhar quem você é e avançar passo a passo. Amém? Eu nem li nenhum texto hoje, né? E o relógio não parou. Vou ler só o texto de João, então, só para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, eu estou perguntando. Geralmente eu dou sinal quando eu percebo, é que às vezes eu estou aqui e me empolgo. Levi? Eu vou ler, vamos ler o texto. 1 João 2. Eu falei que ia dar o resumo, eu devia ter lido primeiro, né? Então, para vocês me perdoarem, eu vou ler o texto bíblico. É estranho, né? Ir para uma aula bíblica e não ler a Bíblia. Que história é essa, irmão? Está escrito assim, 1 João 2, 12 e 13. Posso? Filhinhos. Olha lá, nós estamos vendo os filhos, amém? Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo nome de quem? De Jesus. Amém? Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Então os pais já têm um conhecimento de Jesus, já sabem quem Ele é, já sabem quem é o Pai do nosso Senhor Jesus, já tem uma intimidade com Ele. Aí continua assim, jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Lembra que eu falei que o jovem é ousado? Né? Dá uma espingarda na mão do jovem e fala, vai caçar lá uma onça. Ele vai lá caçar a onça. Ó, tem uma onça matando nosso gado aí, vai lá e mata essa onça. Ele vai para cima. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Então, em todos os níveis, né, o filho ali, ele já passou ali pelo bebê, ele conhece o Pai. Quando o Pai fala, ele ouve. Então aqui, João, ele dá os níveis do crescimento, que são os níveis que a gente pega por base. Amém? E só para nivelar aqui, nós falamos na semana passada de 3 níveis, não vou falar não, porque senão eu vou